O Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 3. Isso não passa, certo, de uma teoria, mais racional que a outra, porém, já é muito que seja uma teoria que nem a razão, nem a ciência repelem. Acresce que, se os fatos corroboram, tem ela por si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos se nos deparam no fenômeno das manifestações espíritas, que, assim constituem a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Toda teoria que se lança é baseada em algum tipo de fato. E quando Kardec colocou todas as teorias espíritas, todas as situações que ele fez a pesquisa, que ele estudou, ele criou na doutrina espírita uma ciência do espírito, a ciência que estuda as manifestações espirituais. E aí, por mais que a pessoa queira negar a existência dos espíritos, a existência dessas comunicações, foram baseadas em fatos, que se dá constantemente no nosso dia a dia, nas mais variadas formas, nas mais variadas situações. E aí nós temos que parar, refletir, pensar no que nós estamos querendo para nós mesmos, como que nós estamos encarando as manifestações espíritas e de que forma nós vamos entendê-las. Portanto, se a gente quer entender como que existem essas manifestações espíritas, como que elas se dão, como que elas se processam, nós temos que estudar o Livro dos Médiuns. Porque ali foi feito um estudo, foi feita uma pesquisa com todo um pessoal preparado pelo mundo dos espíritos antes daquela encarnação e diante de um conjunto de situações que aquela sociedade da época comportava. Hoje nós teremos uma série de dificuldades para montarmos todo aquele corpo de estudo, exatamente por falta de preparo dos espíritos hoje encarnados. Mas os espíritos hoje encarnados, os médiuns, depararão com os mesmos fenômenos. Sentirão as mesmas coisas com as mais variadas nuances, mas a essência, o cerne da situação será sempre a mesma. Então, esses fenômenos espíritas eram os fatos em que Kardec baseou para fazer seu estudo. Então, todo estudo tem uma estrutura. Se você vai estudar sobre uma determinada planta, você tem que pegar aquela planta, acompanhar o desenvolvimento dela nas mais variadas estações do ano, para que você descreva sobre aquela planta. Da mesma forma, os fenômenos mediúnicos, você precisa de um médium e dos espíritos. E aí é que tem o grande problema. Qual espírito vai se manifestar? Como que ele vai se manifestar? Depende do médium e de quem está assistindo, porque as manifestações espíritas são extremamente suscetíveis ao meio. Então, vamos continuar nosso estudo. Muitas pessoas há, entretanto, cuja crença não vai além desse ponto, que admitem a existência das almas e, conseguintemente, a dos espíritos, mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles, pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Cada um desenvolve a sua teoria, cada um desenvolve o seu ponto de vista, mas todos nós temos que entender o seguinte: somos responsáveis pelos nossos atos, somos responsáveis por aquilo que nós devemos fazer. Então, tudo na nossa vida tem uma estrutura que tem que ser muito bem avaliada, tem toda uma estruturação para que nós saibamos observar aquilo que a gente quer fazer, de que forma a gente quer fazer, e isso parte sempre de quê? Eu acredito. Eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo. Então, se você não acredita, por mais que os fatos estejam diante dos seus olhos, você não vai ver. Então, é uma longa caminhada, são vários fenômenos que vão estar acontecendo, são várias situações que estão acontecendo, para que a pessoa possa entender e aceitar. Se ele não aceita, ou se ele não entende, ou se ele não quer aceitar, se ele não quer entender, aqueles fatos tornam sem sentido. Mas é importante que a gente busque fazer uma grande reflexão sobre os fenômenos espíritas e a forma de nós lidarmos com eles. Esta dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais
em geral, faz a ideia muito falsa, supondo-os, erradamente, seres abstratos, vagos, indefinidos, o que não é real. Então, Kardec está mostrando para a gente que as pessoas que acreditam na existência dos espíritos, mas têm uma ideia deles muito falsa, muito vaga, muito fora da realidade do que é realmente o mundo dos espíritos. Isso é importante para nós, porque nós temos que saber pautar o nosso entendimento, pautar a nossa razão em cima de determinados fenômenos, em cima de determinados fatos, para que a nossa razão consiga caminhar junto com aquilo que está acontecendo, embora seja muito abstrato. E é por isso que nós, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada, nós deparamos com tantas dificuldades de entender as leis espirituais que regem a nossa vida. E talvez por isso o mundo passe por tantas dificuldades materiais. Porque à medida que nós soubermos buscar o reino de Deus, não precisamos nos preocupar com as coisas materiais. Elas serão naturais, acontecerão de uma forma muito natural na nossa vida. E é isso que nós temos que procurar entender para melhor vivenciarmos a vida que temos aqui ao longo da nossa existência. Figuremos, primeiramente, o espírito em união com o corpo. Ele é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada. Isso é muito importante. Então, o grande problema é que nós pensamos que nós somos um corpo que tem um espírito, mas é o contrário, é um espírito que tem um corpo. Para começar, esse espírito ele vai gerenciar esse corpo das mais variadas formas. Esse espírito vai precisar desse corpo para ele fazer todas as suas funções. O nosso cérebro é a máquina física adaptada a receber os impulsos elétricos e magnéticos do espírito. Aí a gente não vai entrar nesse detalhe de como, no momento, a gente não vai entrar nesse detalhe de como se dá esse processo, mas nós temos a pineal, temos a epífise, temos o hipocampo, o hipotálamo. Esse conjunto de glândulas, eles vão segregar hormônios que vão fazer com que todo o nosso organismo responda aos estímulos. E aí é que vem o nosso espírito estará sempre ligado ao nosso corpo, pelas mais variadas formas. Se ele desligar, a gente começa a estar meio fora da situação, meio fora de órbita, meio fora de ar. Por quê? É o espírito que comanda tudo. Ele é o senhor absoluto do corpo, mas um escravo incondicional de Deus. Isso a gente explicou no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Então, o nosso corpo físico, ele vai responder às nossas necessidades espirituais. E aí tem uma série de coisas que nós temos que observar. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro, a que damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que. Então, nós mostramos que está no Livro dos Médiuns, introdução, traço 1. Ali nós fizemos uma vasta explicação de como se dá ali como que é o espírito, como que é o perispírito, que todos aqueles corpos que estão interligados. Um é mais denso, que liga mais propriamente o corpo ao resto do conjunto perispiritual. Então esse conjunto de energia é que vai fazer com que o nosso corpo consiga responder aos estímulos dados pelo espírito. E esse perispírito que ele fala que liga, que ali a gente chamou de corpo etérico, que é aquele mais denso, que ele vai dar. Então esse corpo mais denso é aquele que o espírito vai ter que abandonar no dado momento, na hora dele deixar o corpo material. Também deixa aquele corpo etérico. Então, conforme eu explicar, o Kardec ele deu uma explicação muito condensada e que serviu de base para tudo.
Mais tarde vieram outros espíritos reencarnando com a missão de nos esclarecer de determinadas verdades. Então eu acho muito bacana a mediunidade da Bárbara Emblena, porque quando a gente lê o livro Mãos de Luz, ele tem muita consistência e ele é um livro científico, ciência. Ele trata da estrutura perispiritual, dos corpos sutis, do processo de adoecimento nesses corpos sutis e como você pode tratá-los com a imposição das mãos. A gente o utiliza para fazer as explicações do livro dos médiuns, porque é um livro que a gente viu que ele tem bastante consistência doutrinária, é bastante consistente nas suas, muito lógico nas suas colocações, e nos dá uma condição da gente poder entender as coisas que são mais ou menos, ou melhor, são extremamente abstratas, né? Mais ou menos abstratas não. Então esse invólucro semimaterial, esse invólucro que é chamado de perispírito, que é composto daqueles 7 corpos, cada um com a sua densidade mais específica, sendo o corpo etérico aquele mais denso, esse é o que mais fortemente nos liga à matéria, esse que mais fortemente nos retém a matéria, e é esse que, segundo alguns videntes, ao desencarnarmos, ele também será jogado fora. A gente vai só com os outros corpos, mas não deixa de ter um corpo espiritual. O espírito não vai perder a forma, exceto nas condições de muito ódio, quando ele entra num processo de ovoidização. Vamos caminhando? Então esse invólucro semimaterial tem a forma humana, tem que ficar bem claro isso. Pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. É outra coisa importante, esse estado perispiritual, ele vai ter também algumas propriedades da matéria, conforme a gente citou no corpo etérico padrão. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, é um ser limitado e circunscrito ao qual nos falta ser visível e palpável, para se assemelhar aos seres humanos. Por que então não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluídico o seu corpo. Bom, o espírito, porque vamos tentar explicar aqui, buscando um ponto bem didático aqui em relação ao que a maioria das pessoas pensam. Quando a gente vai ler o livro Homeopatia, Ciência e Cura do Vitrucas, ele vai fazer, Vitoucas. O Jorge Vitoucas, ele é um grego, que é considerado um dos maiores homeopatas do mundo. Então ele vai fazendo as colocações e mostrando para nós, quando ele fala em corpo mental, em estrutura espiritual, ele coloca como se fosse uma coisa dentro do nosso corpo. Então dá a entender que que os europeus, de uma forma geral, ele é grego, então é que os europeus pensam que o espírito é uma coisa que está dentro do nosso corpo. Portanto, o Kardec coloca que ele não é um ponto, uma abstração. Ele é ser circunscrito, limitado, ele tem um contorno básico, mas ele tem a forma humana. Ele está em torno da gente. E naquela colocação que a Bárbara Emblena faz no livro Mãos de Luz, que está na introdução, -1, o livro dos médiuns, introdução, -1, vocês podem conferir aí no YouTube, a gente, nesse filme, a gente explica muito detalhadamente, dentro das nossas possibilidades, como seria esse espírito. Então essa estrutura perispiritual é uma energia que nos envolve. Algumas pessoas têm 25 centímetros em torno do corpo de luz, e outras pessoas chegam a ter 25 metros, outras 10 metros, aí varia de pessoa para pessoa, cada um com seu cada um. Mas esse espírito, essa energia espiritual, ela pode se comunicar com o corpo, com um corpo material, das mais variadas formas que a gente ainda não entende, e no decorrer do estudo do Livro dos Médiuns vai começar a clarear para a gente essas possibilidades. Mas são impulsos elétricos. Quando o médium entrega sua mão para a psicografia, a energia do perispírito dele afasta-se da mão e a energia da mão do espírito comunicante toma-lhe a mão. E aí há uma simbiose, braço a braço, cérebro a cérebro, para que escrevam. De acordo com a possibilidade de sintonia do médium com o espírito, essa produção de textos será
mais aperfeiçoada, será melhor. Dependendo da sintonia, não vai ser tão boa. O Raul Teixeira deu uma explicação muito interessante, que é como o médium como uma máquina de datilografar. Se a máquina de datilografar não tiver a letra P, todo lugar que ele bateu, se você digitar o P, não vai sair. Então vai ter que alguém interpretar aquilo ali para corrigir. Como? Isso aí é uma forma didática. O outro médium falta a letra V. Então vai ser uma outra situação diferenciada. E assim sucessivamente. De passo a passo, dentro do processo de comunicação, vai estar faltando alguma coisa, algum detalhe. E é muito interessante que às vezes você recebe aquela ideia, tem aquela intuição maravilhosa, aquele texto perfeito, quando você vai colocar no papel, você não consegue colocar daquele mesmo jeito. Porque tem que ter um índice de sintonia, um índice de vibração, de compatibilidade vibracional com aquele espírito para você reter as informações ou muito treino. Mas as formas de comunicação são muitas e também variadas. E outro detalhe importante, os médiuns em geral, eles doam um fluido. Esse fluido que eles doam, chamado de ectoplasma ou de mioplasma, ajuda que a espiritualidade faça determinadas ligações e tanto materializações para carregar uma cadeira, para carregar uma mesa, por exemplo, ou ligações para fazer determinadas suturas nervosas. Portanto, o médium só deve, uma mediunidade séria, só deve receber as comunicações em um ambiente próprio e apropriado. Vamos ver isso no decorrer do nosso estudo. Mas onde encontra o homem os seus mais possantes motores, senão entre os mais rarificados fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade. Não é exato que a luz imponderável exerce ação química sobre a matéria ponderável? Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Esse detalhe aqui é muito importante. E aqui tem uma informação que foi antes do Einstein. Não é exato que a luz imponderável exerce ação química sobre a matéria ponderável? Então, naquela época já tinha uma descoberta que a luz poderia provocar reações químicas. Depois ele foi mais além. A luz é onda e a luz é matéria, que são chamados fótons. Então, em determinada situação ela comporta como ondas, em outras situações ela comporta como fótons, uma micro partícula. Então, micro porque é muito pequenininha. Tudo isso foi sendo desvendado pela ciência, nos mostrando que no mundo infinitamente pequeno existem forças que a gente não tem domínio sobre elas. E que é força mais descomunal. Descomunal no sentido de ser muito incomum do que a força da energia nuclear. Subpartículas de uma partícula, de um átomo, produzem um fenômeno que pode ser catastrófico se for mal utilizado. Assim como em muitos países, a gente já citou que a energia utilizada é proveniente das reações nucleares para produzir calor, para produzir energia elétrica, também pode se produzir uma bomba. Infelizmente, a mente humana é muito criadora para criar coisas negativas, coisas nocivas, como é a criação das armas nucleares. Bom, o que a gente pode ver mais aqui? E outro detalhe, esse detalhe inicial que ele coloca, que é as coisas muito pequenas, muito rarefeitas, produzem uma força muito grande. Tem, provavelmente na internet, se vocês colocarem um motor funcionando, tem até um filminho que a gente ia montando o motor, no final ele ficava funcionando. Era bem antigo, não sei se ele ainda roda nos Windows mais novos. Mas ali é uma gota de combustível, entra na câmara de combustão, ela pega fogo, expande, e aí a gente vê caminhões arrastando 40 toneladas. Na época não tinha carro, na época do Kardec, ele está citando aqui
é os motores de navio, que eram movidos a vapor. Os trens também movidos a vapor de água fervendo, conforme ele vai citar ali atrás. Então, era o trem a vapor, o navio a vapor. Hoje, com máquinas ultra sofisticadas, um combustível, você vê que um carro faz 18 km por litro. Então, para ele andar 18 km gastando 1 litro, cai microgotas dentro daqueles cilindros de combustão para produzir uma força tão grande quanto é dessas grandes carretas que arrastam até 40 toneladas, 40 mil quilos. Então, e o espírito? Um ser inteligente que consegue manipular determinadas energias na mente humana para produzir fenômenos, tanto para o bem quanto para o mal. Aqui nós estamos usando a mediunidade com Jesus, aquela que vai trabalhar com o bem, aquela que vai trabalhar para o bem. Porque a doutrina espírita é essencialmente cristã. Ela vem trazer para nós a revivenciar os ensinamentos de Jesus e nos esclarecer dessa interação homem-espírito que existe e existirá sempre. Quanto mais evoluído for aquele planeta, maior a simbiose, maior a interação dos homens encarnados com os espíritos desencarnados. Então a gente tem que entender que as coisas mais sutis, mais fluídicas, têm poderes enormes de transformação, de vapor em força, e enfim, o poder de transformação dessas coisas mais sutis é extremamente grande, desde que elas estejam em condições adequadas. Portanto, estando numa condição adequada, diante das ferramentas mais apropriadas, os fenômenos mediúnicos irão ocorrer. Suponhamos-lo, todavia, formado de matéria elétrica ou de outra tão sutil quanto esta. Porque, quando dirigido por uma vontade, não teria propriedade idêntica daquela da matéria. Dirigido pela vontade, no filme Ghost, dá um exemplo bem... Não é o exemplo que o Kardec está querendo colocar aqui, mas aqueles que vocês vão conseguir entender. O jovem desencarna, tenta proteger a noiva, e ele encontra um espírito andando pelos trens, pelo subsolo lá da cidade, e ele então conversa com ele e tenta ver como que ele provocava todos aqueles fenômenos. Ele concentra toda a sua força, todo o seu ódio, Portanto, o que o Kardec coloca, deixa bem claro, os fenômenos físicos são provocados por espíritos inferiores, mas controlados pelos espíritos superiores. Então existe uma série de variantes para nós podermos fazer uma boa interpretação de como se dá todo o processo da comunicação. O certo é que ele é extremamente sutil, mas tem nele alguma coisa, um quanto, está em moda agora falar em física quântica, tem um quanto de energia ali que faz uma simbiose com um quanto de energia do perispírito do médium, e eles produzem um texto, uma gravura e outros fenômenos mais. Quem já teve a oportunidade de ver a Mariluza Moreira Vasconcelos pintando, é algo de cair o queixo. E eu já tive a bênção de estar do lado dela, conversando com ela, e ela pintando, com a mão, com o pé. Em questão de alguns segundos, ela pintava um quadro maravilhoso. Então, assim, é uma coisa totalmente fora do comum. E quando assina lá Rembrandt, Leonardo da Vinci, qualquer crítico de arte não vai achar diferença. São muito semelhantes. Até interessante que eu vi num filme, os dois personagens conversando, um comprava obra de arte roubada, e o outro roubava. E ele estava encomendando algumas obras lá para ele. E no decorrer do filme, ele falou assim, olha, você tem que ter cuidado, que tem uns esquizofrênicos na América do Sul que eles pintam um quadro idêntico. E esse para nós não tem tanto valor. E o outro falou assim, mas espera aí. Mas se for idêntico, a gente pode vender. E aí eles estavam lá tramando como roubar esses quadros para poder vender. Eu não lembro quando terminou o filme, mas é a forma com que, uma das expressões, quer dizer, o mundo, as pessoas que estudam determinadas
Como as artes, por exemplo, sabem que os fenômenos mediúnicos ocorrem e o médium pinta identicamente. Ipsos fatos. Aquele espírito comunicante vai pintar tal qual, com todas as características de quanto ele pintava quando encarnado. Que prova maior do que essa? E aí muitos de nós já vimos, tem filmes, tem tudo, dessas psicopictografias rodando por aí.